A você que acompanha a Canção Nova, seja muito bem-vindo. Boa noite, com imenso prazer começamos mais um programa Além da Notícia e hoje vamos tratar de um daqueles temas que desperta tanta curiosidade, investigação genética, genoma humano, genes, tudo isto. Também teremos, claro, uma especialista que vai nos ajudar muito a entender melhor essas questões todas. É com imenso prazer que já quero aqui no programa de hoje dizer que o tema é este: os avanços da medicina genética e seus benefícios e o acesso até você, a todos nós, como também isto será possível, em quanto tempo. Para conversar sobre este assunto, recebo com imensa satisfação a doutora Maria Tereza Alves, que é médica geneticista. Seja bem-vinda, doutora, boa noite. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de esclarecer a respeito de um assunto tão controverso e que muitas pessoas desconhecem. E tão atual. Sim. Não é? E tão necessário também. Exatamente. Eu quero primeiro cumprimentá-la, que eu fiquei aqui encantado de ver que a senhora já tem 13 anos atuando como médica geneticista e é uma experiência vasta já para alguém tão jovem, hein? Não sou tão jovem assim. Olha, gente, a doutora Maria Tereza é especialista em genética médica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica. Ela fez o mestrado em Ciências Médicas na Universidade de Brasília e o tema do trabalho de curso dela foi alterações cromossômicas e submicroscópicas em pacientes com deficiência intelectual. Por que a senhora quis se dedicar a essa temática tão complexa? Durante o meu mestrado, estava ainda incipiente a questão de um novo exame genético, que é a análise genômica por microarray. Porque ao longo... vou pedir a senhora que vá explicando essas coisas todas que nós não conhecemos o sistema. Microarray. Microarray. Sim, o que é isso, por favor? Que é o seguinte, existem vários tipos de exames genéticos. Eu costumo até falar para os meus pacientes que dá para comparar os exames genéticos com uma biblioteca. Quando você entra na biblioteca, você consegue identificar que tem várias estantes com vários livros. Se você entra numa biblioteca e está faltando um livro, você não consegue identificar entrando na biblioteca. Aí o que acontece? Quando você entra na biblioteca e vê que tem vários estantes e livros, isso seria um exame chamado cariótipo, que é uma visão mais grosseira. Se está faltando um livro, teria que fazer uma análise mais minuciosa, que seria esse exame Array, que detecta pequenas alterações nos genomas humanos, pequenas deleções ou duplicações, né? Se tiver um livro a mais, você consegue também identificar analisando livro por livro. E se estiver faltando uma página de um livro, aí teria que analisar livro, página por página, que isso seria o exame de sequenciamento genético, que aí é o exame genético mais aprofundado que existe. E só será possível tudo isso se eu estiver especificamente buscando aquele foco, né? Aquele livro. Exatamente. E aquela página naquele livro. Tem que ter uma hipótese diagnóstica, sim, que a gente chama, né? Daí a importância de, em qualquer suspeita de doença genética, encaminhar para o médico geneticista, que ele vai saber a melhor metodologia para o diagnóstico daquela doença genética. Doutora, antes da gente entrar aqui nessa temática a fundo, são vastíssimos hoje os campos que a genética está sendo utilizada, não é? Sim, com certeza. A genética permeia todas as especialidades médicas. Todas as especialidades tratam de doenças que têm suscetibilidades genéticas para aquelas doenças. Ou são geneticamente determinadas ou têm uma suscetibilidade para que ocorram aquelas doenças. Então, a genética está dentro de todas as especialidades médicas. E, inclusive, para investigações criminais se também utiliza os estudos genéticos, né? Sim, porque a nossa carga genética é individual. Cada pessoa tem o seu material genético. Então, um banco de dados genéticos, que isso a gente vê em filmes e em séries, consegue desvendar muitos crimes, porque se for encontrado o DNA daquela pessoa, não pode ser de outra, só aquela pessoa que tem aquele DNA. E a gente vê isso em filmes, mas eu fiquei assim incrédulo, e positivamente incrédulo de saber que no Brasil, inclusive, já se está utilizando esses recursos também em investigações. Sim. Aqui já está incipiente,
né? Está bem no início, mas já é feito, sim, em alguns casos. Muito bem, gente. É apenas uma introdução aqui, essas poucas palavras agora. Vou chamar a nossa reportagem que vai nos mostrar este universo das investigações, dos avanços, dos estudos genéticos. A cor dos olhos, do cabelo, da pele, tudo o que o organismo precisa para funcionar, se desenvolver e reproduzir, são influenciados pelo gene humano, segmento de uma molécula de DNA responsável pelas características herdadas dos pais. Cada célula humana chega a ter cerca de 30 mil genes, e os estudos genéticos para entender o comportamento de cada um desses genes evoluíram significativamente com o tempo. Inclusive, as descobertas estão ajudando no tratamento de doenças hereditárias que podem colocar em risco a vida de uma pessoa, além de prever a possibilidade de transferência de uma doença genética para um grupo familiar. A grande novidade em 2022 é que a medicina conseguiu codificar o genoma humano em sua totalidade. Em 2003, os cientistas já haviam codificado 92%. Mas só depois de quase 2 décadas que um grupo de 100 cientistas de 18 países conseguiu decifrar os 8% restantes, o que permite um olhar mais preciso das variações genéticas, especialmente no tratamento de enfermidades. O custo ainda é alto para que cada ser humano possa sequenciar seu próprio genoma, mas a expectativa da medicina é que daqui 10 anos o sequenciamento dos genomas possa se tornar um exame de rotina e, assim, ajudar na cura de muitas doenças que hoje são apenas tratáveis. A publicação desses resultados de um sequenciamento completo do genoma humano publicado pela Science, que a gente acabou de ouvir aqui com todos esses detalhes, é uma notícia extraordinária, doutora. Agora, como é que a gente pode fazer as pessoas de casa entenderem o quanto este resultado é precioso? E daqui a pouco vou perguntar para a senhora também quando é que a gente vai começar a sentir na prática, no nosso dia a dia, nas enfermidades que a gente tem, no comportamento que a gente tem, nos problemas de saúde diversos que a gente tem, como é que a gente vai sentir a aplicação, o acesso a tudo isto. Ainda não é fácil, né, doutora? Sim, com certeza o sequenciamento completo do genoma humano é um grande avanço da medicina. Foram quantos anos até se chegar a esse trabalho? Foram mais de 20 anos. O projeto Genoma é dos anos 2000. Então, na época, em 2003, foram sequenciados 92% do genoma humano. E só agora, em 2022, conseguiu-se sequenciar 100% do genoma humano. E isso, com certeza, é um grande avanço, porque conhecer os nossos genes, isso possibilita conhecer mais a respeito das doenças genéticas, as suas implicações, os seus mecanismos fisiopatológicos, e com isso também possibilita o desenvolvimento de novas terapias para as doenças genéticas. Atualmente, já existem várias doenças genéticas tratáveis, que é coisa que há alguns anos atrás, algumas décadas, não tinha muito o que fazer. A pessoa nascia com alguma condição genética e estava condenado a viver com aquilo o resto da vida e nada podia ser feito. Atualmente, já existem tratamentos, já é possível tratar várias doenças genéticas. E permitir que as pessoas vivam com mais qualidade de vida e, às vezes, até com total qualidade de vida, é isso também? Exatamente. Existem tratamentos que... os tratamentos de doenças genéticas nunca são curativos porque não tem como mudar a nossa genética ainda. É uma coisa que ainda não é possível ser feita. Mas existem tratamentos que, quando iniciados precocemente, evitam a progressão da doença e sequelas, inclusive sequelas neurológicas. Então, era um indivíduo que teria uma doença debilitante e que morreria cedo, e que isso muda completamente, né? Acaba sendo portador de uma doença genética, mas que com o tratamento tem o controle da doença, então a pessoa tem uma vida normal e se torna uma pessoa produtiva.
com esse sequenciamento completo, que se chegou agora no ano de 2003 com essa publicação mostrando, a gente já falou aqui, por exemplo, será possível diagnosticar toda e qualquer doença? Isso é isto? Sim. Será Sim. possível tratar também toda e qualquer doença ou indicar tratamento? Sim. Acompanhamento, aconselhamento das... O que é aconselhamento das doenças genéticas? O aconselhamento genético é uma habilidade inerente ao geneticista, porque a pessoa, para fazer um aconselhamento genético, tem que ter um conhecimento profundo em genética, e que visa orientar as famílias a respeito dos riscos de terem um filho com alguma doença genética, e também orientar a respeito da própria doença que a pessoa é acometida, né? Como que é o desenvolvimento dessa doença. Então, é um processo amplo, um processo complexo que visa a orientação das pessoas a respeito das doenças genéticas. Eu estou me identificando agora nessa resposta da senhora. Eu tenho um filho especial com uma síndrome rara chamada Dandy Walker, e nós fomos aconselhados aqui pelo Hospital Sara Kubitschek, em Brasília, e os médicos disseram, vocês têm a probabilidade de ter um outro filho com o mesmo problema dele na casa de 25%. Nós ouvimos isto cerca de 10, 13 anos, de 10 a 13 anos atrás, não me lembro agora com exatidão. É isto mesmo? Sim. A partir do momento que uma pessoa tem uma doença genética, o risco de recorrência na família é alto, né, para aquela doença genética. Eu não sei se na época vocês chegaram a fazer algum exame genético. O meu filho que tem a síndrome fez. E por causa dele, eles chegaram nos deram este conselho. Pois é. Então, porque o aconselhamento, a partir do momento que tem um diagnóstico de uma doença genética e que é identificada essa causa genética, então é possível fazer o cálculo para estimar o risco realmente de ter um outro filho com o mesmo problema, ou outra pessoa na família nascer com o mesmo problema. E eu me recordo que na época era uma equipe médica de 7, eram 7 médicos nessa equipe toda, que chegaram e se reuniram conosco. Sim, em genética sempre a gente trabalha em grupos, porque tem que sempre discutir os casos, porque a maioria das doenças genéticas são raras. Então, tem essa questão que o geneticista nunca trabalha sozinho, sempre em grupo. Muito bem. Bom, esse aqui é um dos termos. O outro os defeitos congênitos. Como a genética pode também orientar ou descobrir ou preveni-los? É possível? E o que são defeitos congênitos? Os defeitos congênitos são malformações que ocorrem em algum órgão ou algum tecido corporal, que a criança nasce com esse defeito. Pode ser genético, existem várias doenças genéticas que acarretam defeitos congênitos, ou podem ser adquiridos por meio da interferência de fatores ambientais. Por exemplo, durante a gestação, o uso de álcool, de drogas, de certas medicações, isso tudo pode causar malformações no feto. E aí a criança nasce com algum defeito congênito. Então, essas malformações se chamam defeitos congênitos. Sim. Tenho aqui um outro termo, déficit de crescimento. A gente constata isso também, não raro, é uma coisa que acontece até com certa frequência, de crianças que não crescem, não é? É em decorrência de... Existem também vários fatores genéticos relacionados com a baixa estatura. E nós não estamos falando de anões, não, né? Os anões entrariam também nisso? Os anões também entram, que é a condroplasia. Inclusive, a condroplasia é uma doença que até pouco tempo não tinha tratamento e atualmente já tem tratamento medicamentoso. Isso quer dizer que se pode diminuir o número de anões e de pessoas pequenas? Sim, exatamente. Graças ao sequenciamento genético. Ao sequenciamento genético. Identificando que a pessoa tem o gene específico, vai entrar com um tratamento específico, que é o que acontece hoje em dia com a condroplasia, que é uma doença que há bem pouco tempo não tinha muito o que fazer, só ir cuidando, né, das alterações apresentadas. Hoje em dia já tem tratamento que melhora a estatura, né, e
e dar mais qualidade de vida para esses pacientes. No futuro poderemos não ter mais anões. Sim, é possível. E fora isso, existem vários outros genes relacionados com baixa estatura, relacionados com a produção do hormônio do crescimento. Então, é bem amplo e já é possível identificar a causa genética. Onde entra aqui, doutora, também as questões relativas à deficiência intelectual. A deficiência intelectual ela pode ser compreendida de que forma? As causas dela? A deficiência intelectual também pode ter causa genética. Aliás, assim, a maior parte das deficiências intelectuais tem uma causa genética de base. E essa causa genética pode ser identificada por meio de exames genéticos. E algumas das formas de deficiência intelectual são tratáveis. Dependendo da alteração genética apresentada, o tratamento pode melhorar, inclusive, essa questão cognitiva. Até para ajudar as pessoas de casa. O que viria a ser alguns exemplos de deficiências intelectuais? Existem, no caso, assim, a maior parte, a maioria, né, dos meninos com deficiência intelectual tem uma síndrome genética chamada síndrome do X frágil. E atualmente tem estudos sendo feitos no sentido de desenvolver uma medicação para o tratamento dessa síndrome. E fora isso, existe um grupo de doenças genéticas chamados erros inatos do metabolismo, que aí é uma deficiência de uma enzima que metaboliza um substrato, né, que em geral é um nutriente, né, proveniente da alimentação, e com isso forma um produto. Eu vou dar um exemplo, fenicetonúria. É um tipo de erro inato do metabolismo, em que existe a fenilalanina, que é um aminoácido presente nas proteínas, que a gente adquire pela alimentação, né, que a gente ingere pela alimentação. Essa fenilalanina é convertida em outro aminoácido, que é a tirosina, por meio de uma enzima, chamada fenilalanina hidroxilase. Aí o defeito dessa enzima vai acarretar o aumento da fenilalanina e a diminuição da tirosina. E o excesso de fenilalanina é extremamente tóxico para o sistema nervoso central. Então, causa deficiência intelectual, distúrbio de comportamento, como autismo, e pode causar uma série de outros problemas, inclusive convulsões. Mas, a partir do momento que essa doença, que começa o tratamento, melhora todas essas questões. E a causa de tudo isso aí que a senhora falou agora, esses termos todos que a senhora falou, que não muita gente conhece esses termos, assim como eu também não os conheço, a causa de tudo isso aí está... É genético. É genético. E está em quê? Em hábito de vida ou em ausência de algum alimento, de alguma proteína, de algum... No caso da fenicetonúria, é uma doença genética, hereditária, é da combinação genética dos pais, porque é uma doença recessiva, então o pai é portador do gene defeituoso e a mãe também. Os nossos genes trabalham aos pares, então quando tem a união de duas cópias defeituosas, tem manifestação de certas doenças genéticas, que são as doenças recessivas. E a fenicetonúria é um tipo de doença recessiva, que a gente chama. Então, é um defeito genético que acarreta a deficiência dessa enzima, né? O que acontece? A fenicetonúria, inclusive, é uma doença que está no teste do pezinho, isso há mais de 20 anos aqui no Brasil, justamente porque a detecção precoce e o tratamento precoce evita todas essas sequelas neurológicas. Eu trabalho com esse grupo de pacientes aqui no Distrito Federal e já tenho pacientes adultos. E são pacientes que fazem faculdade, que já estão trabalhando, porque tiveram um tratamento, teve um diagnóstico bem cedo, logo que nasceram, e começaram a tratar cedo, e com isso evitou todas as sequelas neurológicas. Se não tivessem sido tratados no início, seriam pacientes com deficiência intelectual. Tem até um estudo brasileiro, ainda não foi publicado, mas fizeram um levantamento desses pacientes institucionalizados, né, que estão nas instituições de saúde mental, dosaram a fenilalanina desses pacientes e viram que muitos deles têm a fenicetonúria, só que nunca foram tratados. Olha, gente,
Vocês estão percebendo que a gente, a partir aqui da análise do genoma humano e desse estudo sequenciado que foi concluído por cientistas, a gente tem grandes expectativas de amenizar sofrimentos, impedir enfermidades ou tratá-las para que as pessoas vivam com mais qualidade de vida. E nós vamos continuar falando desse assunto daqui a pouquinho, mas aí eu vou perguntar para a doutora no próximo bloco o que é esse gene humano, que a partir dele se pode descobrir tudo isso. Que gene, o que é isso? O que é esse gene humano? E aí nós vamos entrar em questões também como, por exemplo, como explicar o câncer. E o câncer em criança? E a infertilidade conjugal? Daqui a pouco no próximo bloco. O Além da Notícia desta noite está trazendo aqui, apresentando uma grande notícia. Cientistas sequenciaram o genoma humano completo pela primeira vez e essa notícia foi divulgada em março agora deste ano pela revista Science, revista top do mundo da ciência. E eu já estou aqui com a doutora para nos explicar as consequências boas de tudo isso, né, doutora? Primeiro de tudo, essa simbologia aqui significa o que, doutora, que a gente está colocando aqui no quadro do nosso programa? Isso é uma molécula de DNA. O DNA ele é formado por uma sequência de bases nitrogenadas, que a gente chama, que tem a adenosina, citosina, guanina e tiamina. Quando a senhora fala essas coisas todas, eu não sei o que é, tá? Mas eu tô tentando chegar lá. Então, assim, essa sopa de letrinhas, esse conjunto de letrinhas que são várias, combinam, né, em várias sequências, e isso é o nosso código genético. Porque aí tem esse código no DNA que vai ser transcrito e com isso vai formar uma proteína que vai ter uma função dentro da célula. E é essa proteína que vai ditar as características, o nosso funcionamento. Então, a grosso modo, é assim que funciona. Olha, vou tentar chegar aqui perto de alguma coisa. A nossa alma, que é o sopro da nossa vida, quando a gente morre, acaba tudo. Então, ali apagou-se aquela chama da nossa vida, a gente se apaga. Seria mais ou menos semelhante, o DNA é a alma do material. Se a alma espiritual é aquela que a gente apaga, o DNA seria a alma material do corpo físico, da matéria? Eu poderia dizer que Não sei nem se estou cometendo uma heresia aqui, tudo isso. Eu diria que o DNA seria vamos colocar como se fosse a conexão da alma, né, dentro do corpo. É como que vai se manifestar, né, essa questão da vida. Porque tudo, todas as nossas características, como a gente vai funcionar, tudo é ditado pelo que está escrito no nosso DNA. Meu Deus. DNA e gene humano são a mesma coisa? É o seguinte, o gene está dentro do DNA. O gene é um segmento, uma sequência, né, um segmento do DNA que codifica uma proteína que vai ter uma função específica dentro da célula. Então, o DNA é formado por várias sequências de genes. Doutora, olha, gente, nós vamos chegar já numa parte tão interessante, por exemplo, a cor dos meus olhos, do meu cabelo, da minha pele, tudo isso tem explicação, mas daqui a pouco, espera aí, tá? Antes eu quero tratar de um assunto para finalizar aqui com a doutora, que a gente estava falando de diagnóstico, tratamento, acompanhamento, tudo isso a partir desse estudo do genoma humano. Doutora, eu queria abordar duas questões aqui. O câncer, o que é o câncer? Por que é tão difícil já há décadas que a gente sonha com uma cura do câncer? Aparecem várias enfermidades e se aparece com medicamento para elas, se aparece com curas para elas, tratamentos que curam, mas o câncer ainda não. O que é o câncer? Como é que a gente pode explicar a partir do genoma humano? O câncer é uma doença genética, no sentido de que todo câncer surge a partir de uma mutação genética, que faz com que a célula comece a se multiplicar desordenadamente, aí forma o tumor, que forma o câncer, que pode até se espalhar por todo o organismo. Então, a origem do câncer é genética, mas essa mutação genética do câncer
pode ser adquirida por meio da interação de fatores ambientais ou pode ser herdada. Então, existem famílias com uma concentração maior de casos de câncer, né? Pessoas de várias gerações acometidas com tumores, que isso é indicativo de uma predisposição hereditária ao câncer, em que todas as células da pessoa já têm aquela mensagem, né? Então, a pessoa tem uma tendência maior a desenvolver um tumor em algum momento na vida. Mas existem também aquelas pessoas que não têm uma predisposição genética e que podem vir a desenvolver um câncer ao longo da vida. E isso está diretamente relacionado com os hábitos de vida. Cigarro, alimentação ruim, sedentarismo, alguns vírus como HPV, alguma radiação, fatores emocionais como traumas psicológicos. Tudo isso podem ser também fatores externos que podem provocar uma mutação que origina um câncer. Vou pegar um desses aspectos. Radiações. Quais radiações nós estamos sujeitos hoje nesta vida que a gente tem? Primeiro, a radiação solar. Então, principalmente pessoas com a pele muito clara, né, que se expõem ao sol, não usam proteção solar, podem ter um risco muito grande de desenvolver algum tumor na pele, né, algum tipo de câncer de pele em decorrência da radiação solar. E fora isso, tem aquelas pessoas que trabalham diretamente com a radiação, em equipamentos de raio-x, ou mesmo pessoas que não é o caso no Brasil, mas em outros locais do mundo, que trabalham em usinas nucleares. Isso tudo são atividades de risco, né, que podem predispor a pessoa a desenvolver um câncer futuramente. Inclusive, muito famoso o caso da usina de Chernobyl, que a partir dali, da disseminação de tudo, quando se deu aquela tragédia, as mutações genéticas que ocorreram a partir dessa contaminação por radiação, não é? E até hoje as pessoas sofrem consequências disso. Aqui também em Goiânia, o caso do Césio 37, se não me engano, no final da década de 90, não é? Sim. São todos exemplos de como as alterações externas, né, os fatores externos podem influenciar. Hiroshima, Nagasaki, que a gente lembrou agora tão recentemente também, não é? Sim. Outros exemplos. Eu já ouvi também outros casos, doutora, de antenas de meios de comunicação. Já ouvi até na Europa um complexo de antenas, de rádios. Pessoas que moraram nas imediações vizinhas sofreram com radiações e desenvolveram enfermidades. Sim, a gente sempre tem que estar atento, né, a esses fatores ambientais externos que podem realmente contribuir para o surgimento de um tumor. Isso não quer dizer que nós temos no Brasil essas antenas espalhadas em todas as cidades, em todos os lugares, subindo ali os sinais de telecomunicações, os mais diversos. Não quer dizer isso. Quer dizer que se não estão regulamentados, regularizados, dentro das devidas normas a que são submetidos esses detentores desses meios de comunicação, que são responsáveis por essas antenas, se estão fugindo ali à regra, as radiações fogem do controle e podem atingir aquelas pessoas que vivem nas proximidades. E depende do grau de exposição também. Exatamente. E tem ainda aqui uma outra... Uma dúvida que eu aproveito já neste mesmo âmbito, doutora. Muitas pessoas dizem que o forno de micro-ondas ele pode também transmitir radiações para os alimentos? Isto é verídico ou isto é mais uma daquelas coisas que surgem de boatos? Isso é mais um mito, porque no caso do forno de micro-ondas, são ondas eletromagnéticas que atuam principalmente nas moléculas de água, né, para aquecer as moléculas de água. Então, dificilmente vai estar relacionado ao surgimento de câncer, mas... Nada desses eletrodomésticos que a gente tem em casa devem nos assustar? Pelo menos não tem nenhum estudo comprovando nada disso. São mais comentários, até o momento. Sim. Sim. Vamos lá. E um outro assunto que eu queria trazer com a senhora aqui também,
a partir dessa questão do genoma humano. Infertilidade conjugal. Causas que podem levar a isto. Infertilidade conjugal pode ser ou do homem ou da mulher, não é? Sim. Ou talvez até de ambos, não sei. O que pode levar a isso? Também fatores genéticos, né? Sim. Mas não só. Sim, muitos casos de infertilidade conjugal, e a gente usa esse termo realmente porque a infertilidade é do casal, a gente nunca culpa uma parte só pela infertilidade. Isto para não haver aquele peso Sim. individualizado. Exatamente, porque já que é um casal, né, é um casal que deseja ter um filho juntos, então a gente encara como sendo a infertilidade do casal. E existem várias causas genéticas. A primeira delas, que são as cromossomopatias, que a gente chama, porque no nosso genoma humano, nós temos 46 cromossomos, um conjunto de 46 cromossomos. E às vezes esse número varia. Pode ter um homem com um X a mais, ou mulher com um X a menos. E isso tudo influencia na questão da questão reprodutiva. Fora isso, existem outros fatores, como tendências a trombofilias, que também é geneticamente determinado, que aí a mulher sofre abortamentos de repetição. Existem fatores hormonais, que também podem ser geneticamente determinados, que também influenciam nessa questão de ter êxito ou não em ter um filho. Então, assim, existem vários fatores genéticos de vários tipos que influenciam na questão da fertilidade do casal. Mas agora eu quero perguntar uma outra coisa inversa. E a genética pode contribuir para se amenizar ou se resolver problemas como esses aqui que a gente está falando, do câncer, também da infertilidade? Sim. No caso do câncer, inclusive já existem atualmente terapias específicas baseadas na genética do tumor. É avaliado o material genético do tumor e já existem terapias que são direcionadas para aquele tipo de alteração genética encontrada naquele tumor. Isso já é feito, né? No Brasil está começando, né, a aquisição dessas tecnologias, mas em outros países a gente sabe que isso já é feito há algum tempo. E fora isso, assim, no caso do câncer familiar, o câncer hereditário, uma vez a pessoa sabendo que tem a predisposição, o cuidado é redobrado. Vai ficar mais vigilante em relação aos hábitos de vida, porque a pessoa tendo uma alteração genética, isso não é sentença, não é condenação. Não significa que a pessoa vai ter a doença, vai sofrer com aquela doença. Significa que tem uma tendência, uma predisposição. E os fatores ambientais, os hábitos de vida, podem modular aquela predisposição, silenciando aquele gene ou estimulando a ação daquele gene. Houve um acontecimento, se eu não me engano, até 5 anos atrás, agora não tenho também com exatidão, envolvendo a Angelina Jolie, não é? Era questão de câncer de mama. Para evitar um câncer de mama, ela retirou as mamas. E ela descobriu essa predisposição numa pesquisa genética. E claro, a gente não vai entrar no mérito do que ela fez, se foi certo, se foi errado. Mas isto de fato pode ser uma tendência? Sim. No caso da Angelina Jolie, especificamente, ela teve uma tia que faleceu de câncer de mama e a mãe faleceu de câncer de ovário. E ela fez a pesquisa genética, ela tinha o gene do BRCA1, que dá um risco elevadíssimo de desenvolvimento de câncer de mama e de ovário. Então, ela, uma vez já tendo a prole constituída, né, que ela teve vários filhos naturais e adotivos, ela resolveu ser radical e primeiro retirou as 2 mamas e depois os ovários. Tudo isso com a finalidade de prevenir o desenvolvimento eu não sabia. Anos depois ela fez a oophorectomia, que foi a retirada dos ovários. Tudo isso para prevenir o desenvolvimento de um câncer. E ela continua linda do mesmo jeito. Pois é. Colocou próteses, naturalmente, não é?
Sim, com certeza. Bom, não estou entrando aqui no mérito, doutora, não sei como é que a ética médica como analisa estes atos assim que a pessoa faz para se precaver, para prevenir. Não sei, vocês, trata-se disso também? Esse tipo de decisão é individual, é a pessoa que vai avaliar, né, se quer ou não correr o risco, né, se quer realmente retirar as duas mamas, porque a mama é a identidade feminina, né? Então muitas mulheres não querem retirar as mamas, e muito menos os ovários, porque aí se tornam inférteis. É uma decisão bem individual e o médico nunca deve sugerir o que tem que ser feito. A gente passa as informações, avisa a respeito dos riscos e a decisão é da pessoa, sempre. A senhora tocou no outro assunto aqui que me deixou curioso, eu estava aguardando até agora. É possível mudar a genética de alguém, ou elementos da genética, ou parte da genética de alguém, para se evitar, por exemplo, essa complexidade aqui de problemas que podem ocorrer? Olha só, aí existem várias questões. Eu falo mudar quer dizer alterar, não é? Sim, essa questão assim, de alterar a genética já existe, né, que é uma técnica chamada CRISP, que é uma edição genética, né? Vai editar o embrião e só vai ter aquelas características plausíveis, aquelas características de interesse. Só que isso, assim, esbarra em várias questões éticas. E morais. E morais, tá. Exatamente, porque é brincar de ser Deus. Então, exatamente. Tem este aspecto negativo. Quando eu perguntei, nem me atentei a este aspecto negativo. Eu me atentei mais, por exemplo, quando se descobre uma predisposição para uma enfermidade, para desenvolvimento, ou no futuro não se sabe de alguma coisa hereditária. Foi nesse sentido mais que eu perguntei, mas a senhora já nos trouxe um outro alerta importantíssimo para questões éticas e morais, para escolhas, eu diria... De vantagens biológicas. Que assim, esbarra em várias questões éticas, é proibido em vários países. Isso é condenável. Porque a gente não sabe as repercussões que isso pode ter para a humanidade. Sim. Né? Criar um indivíduo geneticamente perfeito, a gente não sabe quais as consequências disso tudo. E aí a gente chegaria até a questão da clonagem humana, de você desenvolver um ser humano conforme os seus desígnios, conforme o seu pensamento, a sua mentalidade, o seu desejo, não é isso? Sim, que também esbarra em várias questões éticas, porque até que ponto isso é certo, até que ponto isso é saudável. É o termo que a senhora usou, brincar de ser Deus. E todo mundo, e o ser humano tem que ter um pai e uma mãe, e essa pessoa é filho de quem? Né, de um laboratório, e quem vai criar né, esse ser humano. Então, assim, doutora, tem... é tão sério, e é tão sério tudo isto, porque pode-se até olhar para isto e não ver mal, mas, por exemplo, pergunte para qualquer ser humano se ele não quer ter pai e ter mãe, saber quem é pai, saber quem é mãe, sentir, se ele sente ou não a presença e a ausência do pai e da mãe. Como se sentiria um ser humano sem referência nenhuma? Sim, mas existe uma questão também nessa parte reprodutiva que é possível, que é o diagnóstico genético pré-implantacional. O que é isso? Assim, um casal diante de uma doença genética, né, conhecida. A gente entrou naquele outro lado, mas era aí que eu queria chegar. Mas foi muito bom falar também do outro lado. Acabou que a gente desviou. A gente vai voltar já também para ele de novo. Não tem que... Vamos lá. Mas aí, sabendo que existe um risco alto para ter um filho com uma doença genética, aí, faz uma reprodução in vitro, né, uma reprodução assistida, pega o óvulo, espermatozoide fecunda in vitro, e vai implantar, vai fazer uma análise genética desse embrião antes de implantar no útero. Então, só vai implantar o embrião
que é geneticamente saudável, que não tem aquele defeito genético. Sim, aí também isso já esbarra, é feito, inclusive. Já é feito, mas também isso esbarra em questões éticas e morais. E agora eu diria, para a Igreja Católica é inadmissível, não é aconselhável, é condenável segundo a ética e a moral católica cristã. Todavia, sabemos que é praticado, licitamente praticado, segundo as leis, não é? Isto ocorre. Então, também quero trazer este outro lado aqui. Nós estamos abordando a diversidade do assunto, não é? Então, a gente está colocando aqui. E na origem da minha pergunta estava, eu posso modificar o genoma de alguém, ele estando vivo já sendo um ser humano, que tem um histórico na família ou até algo que já se manifestou nele. Eu posso modificá-lo a ponto de evitar um mal que se me apresenta futuro na saúde? A nossa genética, a gente nasce com a nossa genética, que é desde a concepção, e a gente carrega até a morte. Não é possível mudar o nosso material genético. Eu vou ter uma pergunta polêmica já, doutora. Eita, que já vou perguntar. Mas o que acontece? Hoje em dia já existem as terapias gênicas, inclusive já existem doenças que são tratadas dessa forma. Em que a terapia gênica, a pessoa nasce, né, com um gene defeituoso, né? E por isso tem a manifestação de uma doença. Aí o que acontece? Diante da terapia gênica, vai introduzir um gene saudável na pessoa, e isso por meio de um vetor que, em geral, é um vírus. Colocam um vírus com aquele gene saudável que vai produzir a proteína funcional. Então, a pessoa deixa de ter a doença, a manifestação da doença. Vou dar um exemplo. Tem uma doença que até aparece muito na mídia ultimamente, que é a atrofia muscular espinhal, que é a AME, em que a pessoa perde toda a função motora. E isso começa a manifestação desde o nascimento. O tipo mais grave, a criança, nos primeiros meses de vida, já vai para a ventilação mecânica. Mas já existe uma das formas de tratamento para essa doença é uma terapia gênica em que a pessoa passa a produzir a proteína funcional, né? E isso modifica completamente o destino da pessoa. É uma criança que estava condenada a respirar por meio de ventilação mecânica, que não poderia sentar, andar e que atualmente já anda. Vamos deixar para a gente falar mais ainda sobre esse assunto da terapia gênica no próximo bloco? Isso aqui já acabou. E eu vou trazer aquela pergunta também que eu estou aqui agora com ela, aqui de baixo, tá bom? Vamos para o intervalo e voltamos já. Que além da notícia nesta noite de hoje, nós estamos aqui falando sobre assuntos preciosíssimos, primorosíssimos. A partir deste tema, os avanços da medicina genética, seus benefícios, o acesso ao público. A conversa aqui no intervalo estava melhor ainda do que no programa. Você acredite nisso. Quando a gente voltou a falar aqui, eu voltei a conversar com a doutora sobre a questão da moral cristã católica a respeito da fecundação in vitro. E, por exemplo, a gente tratou aquela questão que o Supremo Tribunal Federal, no início dos anos 2000, aprovou que era a pesquisas com células-tronco embrionárias. E a gente estava conversando justamente por que desse posicionamento da Igreja Católica. É o cuidado com quem arbitrará, colocará limites, por exemplo, na utilização desses recursos extraordinários que poderiam ser utilizados somente, por exemplo, a doutora falava aqui, a gente conversava, uma família que tem um histórico grave, hereditário de doenças, e que teme por um filho herdar aquilo também, e a gente, tá bem, se fizesse esta separação ali no genoma, não é no DNA, no seu termo exato que a senhora, se poderia tirar aquele risco, aquele perigo do filho nascer, tudo isso é feito artificialmente. E sim, quem estará cuidando, arbitrando sobre isso? Quem garante que não se utilizará também do mesmo estudo, do mesmo tratamento para outras coisas?
até mesmo fugiria, por exemplo, a questão da clonagem humana, de se fazer tal qual se quer um ser humano, brincar de ser Deus. Falávamos também, na questão das células-tronco embrionárias, de que se trabalha com as células-tronco embrionárias para se também fazer ali o trabalho desejado. Mas, inevitavelmente, todo embrião já é um ser humano. Inevitavelmente, muitos serão descartados quando se está procurando somente aquele, com todos aqueles requisitos. É complexo, doutora, mas é compreensível, né? Sim, sim, com certeza. Todos esses processos esbarram em várias questões éticas, porque é complicada essa questão do descarte de embriões, que é um ser vivo, né, e pode se transformar em um ser humano em potencial. E essa questão de manipulações genéticas, isso tudo tem várias críticas, controvérsias, e tem as questões ético-científicas também que limitam essas questões. Em relação especificamente às células-tronco, vários estudos. Eu estava tratando aqui das embrionárias, tá? Porque existem as células-tronco, outras que não são as embrionárias, né? E que trazem recursos extraordinários. Existem vários estudos, né, de terapias com células-tronco, e realmente é uma terapia muito promissora para o futuro, porque vai regenerar órgãos, tecidos. Então, imagina se é uma pessoa precisando de um fígado, ter um fígado formado por meio das células-tronco, né, ou qualquer outro órgão. Então, realmente é muito promissor. Só que tem que ter muito cuidado por conta dessas questões éticas e questão de como que vai controlar, né, essas terapias. Quem é o árbitro de tudo isto? E seria também a gente imaginar que todo ser humano é completamente idôneo. Pergunto para você, todo ser humano é idôneo para trabalhar em questões tão delicadas como esta? E também tem a questão que ninguém sabe a consequência dessas terapias a longo prazo. A longo prazo. Já posso entrar numa outra questão que eu estava louco para perguntar? A senhora responda só se sentir à vontade, porque eu sei que foi muito discutido isso e não se chegou a resultados, mas se chegou a muita polêmica e até mesmo a impedimentos de se tratar dessa questão. Muito se desconfia e se falou sobre isso a respeito das vacinas com o DNA, RNA mensageiro, se não me engano, dizendo que não se sabe as consequências futuras dessas vacinas contra a Covid que foram tomadas. Algumas delas, a AstraZeneca, a Janssen, a Pfizer, e que não se sabe no futuro as consequências que isso pode trazer. E se, inclusive cientistas famosos mundiais, que estes foram colocados como negacionistas e tal, diziam que no futuro poder-se-ia ter uma mudança, uma alteração do DNA das pessoas com essas vacinas. Não vou perguntar especificamente sobre as vacinas, mas é possível que alguma substância injetada no organismo humano possa alterar o seu DNA, mudar de alguma forma e, neste caso, trazer consequências nefastas, indesejáveis? Assim, existem substâncias mutagênicas, que a gente chama, né, que são potencialmente mutantes e que, uma vez injetadas no ser humano, pode realmente provocar mutações. Não é o caso das vacinas, tá? As vacinas, inclusive essas vacinas de RNA, elas não atingem o núcleo da célula, porque para causar uma mutação genética tem que atingir o núcleo celular, que é onde tem o material genético, onde tem o DNA. O mecanismo dessas vacinas todas não entram no núcleo celular, elas desenvolvem só a nível citoplasmático, né, na célula. Então, o que acontece? No caso especificamente das vacinas de RNA mensageiro, porque eu vou tentar explicar sucintamente a questão da transcrição genética, que tem o DNA, que é onde tem o código genético,
E esse código, ele vai, no final, ele vai ser transformado em uma proteína que vai agir dentro da célula. Só que assim, o DNA é o código. Esse código, ele vai para o citoplasma da célula, sai do núcleo da célula, vai para o citoplasma e é transformado em RNA mensageiro, e o código que está nesse RNA mensageiro vai ser transformado em uma proteína. Então, o DNA fica intacto dentro do núcleo, ele não sai para fora do núcleo da célula. As vacinas de RNA mensageiro, elas não entram no núcleo da célula, elas agem só no citoplasma e codifica uma proteína do vírus que estimula o organismo a ter uma reação imunológica, a produzir anticorpos contra aquele vírus. E esse RNA, ele tem uma durabilidade pequena. É diferente do DNA, que o DNA é eterno. O RNA não, ele dura algumas horas. Então, vai ser destruído. Não vai permanecer dentro da célula e não vai causar nenhum dano. No caso das vacinas, ele vai só cumprir a finalidade de produzir aquela proteína viral que vai estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos contra o vírus. Vamos seguindo aqui nesse programa. Tá vendo? A gente fala de tudo que é assunto aqui. Vamos falando. Quais são hoje, doutora? A gente terminou o bloco anterior falando de terapia gênica. Quais são hoje as modalidades de terapias gênicas em desenvolvimento e em destaque? A principal modalidade é aquela em que utiliza um vírus como vetor, que chama. O que é isso? É porque os vírus, eles são micro-organismos que eles, para sobreviverem, precisam entrar dentro de uma célula. E uma vez entrando dentro da célula, ele replica o seu material genético. Fica replicando o material genético. Então, o que acontece? Baseado nesse mecanismo de atuação dos vírus, introduz o gene, né, que está faltando naquela pessoa, o gene defeituoso, introduz no vírus, na carga viral do vírus, aí o vírus entra na célula e vai replicar aquele material genético. E com isso, vai produzir aquela proteína que está faltando na pessoa. Eu já dei o exemplo da atrofia muscular espinhal, que é um tipo de doença que já utiliza dessa terapia gênica. Existem estudos também com diabetes, principalmente diabetes tipo 1, para utilizar essa questão também de introduzir um gene que produz a insulina dentro das células do pâncreas. Então, assim, já existem doenças, já é uma realidade, né? Já existem doenças que estão sendo tratadas com esse tipo de terapia, já existem outras que estão sendo estudadas para serem tratadas dessa forma. Se falou muito também, eu ouvi bastante, só que eu não conheço, eu não entendo. O que é a proteína spike? Se falou muito também agora nesse tempo de pandemia. A proteína spike é uma proteína específica, né, do coronavírus, que tá presente no coronavírus e que estimula o sistema imunológico, né, a produzir anticorpos contra o vírus. Muito bem. Doutora, vamos falar agora de doenças autoimunes. Acomete, embora seja rara, mas é uma rara que está acometendo cada vez mais pessoas. Não sei se cada vez mais, mas hoje um grande número de pessoas, não é? Sim. As doenças autoimunes, elas são multifatoriais. São vários fatores envolvidos. E tem o fator genético também. A gente sabe que a maioria das doenças autoimunes tem uma suscetibilidade genética. A pessoa nasce com aquela tendência, né, a ter uma doença autoimune, mas vai depender de gatilhos externos, né, de fatores ambientais, para disparar, né, e começar a manifestação da doença. Vamos dar alguns nomes delas aí? Exemplos de doenças autoimunes, tem o lúpus, tem também a artrite reumatoide, tem o próprio diabetes tipo 1,
é um tipo de doença autoimune, anemia perniciosa, vitiligo. Tudo isso são exemplos de doenças autoimunes. O mecanismo das doenças autoimunes é que o organismo passa a produzir autoanticorpos, ou seja, produz anticorpos contra as células do próprio corpo. Então, é uma falha no sistema imunológico. E essas doenças não existem cura, só tratamento? Só existe tratamento, mas várias dessas doenças têm o tratamento que mantém o controle e a pessoa consegue ter uma vida normal, ter qualidade de vida. Com o sequenciamento do genoma humano, é possível, em casos de doenças dessa natureza aqui, se chegar à cura? A senhora acha? Acredita no futuro? Ainda é pouco conhecido, ainda são poucos conhecidos os mecanismos genéticos dessas doenças. Sabe-se que existe uma suscetibilidade, mas ainda não existe, por exemplo, o gene específico que causa o lúpus, ainda não é conhecido. Então, vários estudos têm que ser feitos nesse sentido para ver se pode ou não ter uma terapia específica, uma terapia genética específica para essas doenças. Doutora, o gene, ele também pode ter um potencial para gerar resposta imune de outras doenças? Se um gene, eu não entendi muito bem a pergunta. Ele pode ter potencial para gerar uma resposta imune, que cause imunidade a outras doenças. Por exemplo, a Covid pode ser um exemplo. Como explicar esse fator de influência? É possível isso? Sim, inclusive a Covid ainda é muito recente, assim, ainda tem muito a ser descoberto em relação à Covid. Mas já existem, inclusive, estudos publicados que mostram essa suscetibilidade genética. Já foram identificados, inclusive, alguns genes, alguns polimorfismos que mostram que algumas pessoas realmente são mais suscetíveis à infecção por Covid, ao agravamento da doença, do que outras. E isso está relacionado com vários fatores genéticos, vários polimorfismos e alguns genes da imunidade, relacionados com a imunidade. E é possível que haja uma pessoa que é totalmente imune à Covid? Isso é possível? Ou a qualquer outra enfermidade? É possível sim. Tem pessoas que próprio exemplo a Covid, tem pessoas que tiveram contato direto com pessoas com Covid e não teve manifestação nenhuma da doença. Então, isso é explicável, né? É explicável, porque para ter uma infecção por um vírus, são vários fatores, né? Então, tem genes relacionados com o mecanismo de entrada desse vírus dentro da célula, genes relacionados com a resposta imunológica, genes relacionados com o combate, né, àquela infecção. Então, se a pessoa tiver, né, uma carga genética favorável, né, digamos assim, pode ser que não tenha manifestação nenhuma mesmo de uma doença viral infecciosa. Deixa eu falar de duas doenças aqui. Antes de terminar esse bloco, a gente ir para o último, quero falar sobre duas doenças que acometem tanta gente. Por exemplo, diabetes atinge hoje cerca de 13 milhões de brasileiros. Ela também pode ser considerada hereditariamente dentro dessa realidade? A diabetes, existem dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, e o diabetes tipo 2, que é uma doença poligênica. São vários genes que estão relacionados com o risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2. E a soma, né, dessas alterações genéticas é que vão acarretar ou a precocidade da manifestação da doença ou a gravidade da manifestação dessa doença. Então, sim, existem vários fatores genéticos envolvidos e existe um risco familiar aumentado do desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, a partir do momento que tem parentes com diabetes tipo 2, tem um risco aumentado. Tem um gene específico do diabetes tipo 2, que é o MODY, que ele já é bem conhecido
e causa o diabetes tipo 2 e é uma herança autossômica dominante, ou seja, passa de geração em geração e as pessoas com esse gene vão, em algum momento da vida, desenvolver o diabetes tipo 2. Deixa eu falar de um outro assunto também, que é uma outra doença que acomete a tanta gente, hipertensão. Tem uma forte ligação genética, a gente sabe. Mas uma pessoa com casos de hipertensão na família tem chances de desenvolver a doença aumentadas de 30% a 60% em relação a uma pessoa sem histórico familiar, não é? A hipertensão é mais um caso de hábitos ou é mais um caso de herança genética? É que a gente está vendo aqui esse percentual de 30% a 60% dos quem tem casos na família. Mas estaria mais voltado para quê? Para hábitos de vida ou mais para a herança hereditária? A hipertensão também é uma doença que tem vários fatores genéticos envolvidos. Existem vários polimorfismos genéticos em genes que regulam a pressão arterial, que faz com que a pessoa tenha uma suscetibilidade maior a desenvolver hipertensão. Então, existe esse componente hereditário e um risco aumentado dentro das famílias, né, de desenvolver hipertensão. Porém, a hipertensão, assim como o diabetes, e isso até eu já comentei anteriormente, a pessoa ter a suscetibilidade não significa que necessariamente vai desenvolver a doença. O desenvolvimento da doença vai depender dos hábitos de vida, dos fatores ambientais, que é alimentação, atividade física, consumo de álcool, drogas, cigarro. Então, quando a pessoa tem hábitos saudáveis, reduz esse risco de desenvolver essas doenças, porque vai silenciar esses genes, né, de predisposição, que dão suscetibilidade a essas doenças. Agora, se as pessoas cultivam hábitos ruins, vai acelerar esse processo. Já tem essa tendência e vai estimular. Independente da idade, e eu digo assim, alguém que está chegando nos seus 60, 70, 80, essa pessoa, ela consegue, de fato, dosar isto a partir dos seus hábitos de vida? Os hábitos de vida, eles devem ser... A influência deles, né? Os hábitos devem ser ao longo da vida, né? Então, uma pessoa que viveu ao longo da vida cultivando bons hábitos, elas tendem a ser mais saudáveis na velhice. O histórico dela vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Porque com o envelhecimento, é comum vários mecanismos falharem, né? E a pessoa naturalmente tende a desenvolver diabetes, hipertensão. Isso vai depender também muito da suscetibilidade. Mas com o envelhecimento, vários mecanismos de funcionamento celular vão começando a falhar, mas a depender da vida, de como a pessoa levou a vida, né, isso vai fazer toda a diferença na velhice. Muito bem, gente. Esse bloco vai ficar por aqui. Daqui a pouco eu quero perguntar para a doutora o seguinte. A partir desta boa notícia, gente, do sequenciamento completo do genoma humano, se a gente pode ter perspectivas melhores de futuro, de se evitar muitas enfermidades. A que prazo isso? Curto, médio, longo? E como isso chegará a todos nós, como se tornará acessível a todos nós que moramos nas cidades pequenas, no interior, esses tratamentos todos favoráveis, esses aconselhamentos, tudo isso. Daqui a pouquinho a gente volta e fala disso. De volta aqui para este último bloco do Além da Notícia de hoje, que está abordando este tema curioso, de altíssimo conhecimento para todos nós e importância, relevância para a nossa vida. Eu já estou aqui, doutora, com uma coisa muito clara dentro de mim. Os bons hábitos de vida permanentemente me darão uma segurança maior de uma velhice mais saudável. Isto é certo, não é? Com certeza. E todo mundo quer envelhecer bem, feliz, sem doenças, podendo comer de tudo, viver de tudo, fazer tudo, não é?
Com certeza. Existem até estudos científicos que mostram que o segredo da longevidade é alimentação saudável e atividade física. Olha aí, vamos lá. Doutora, eu vou trazer aqui uma coisa, eu vou pedir a senhora separadamente que nos fale sobre isso. Gente, surgiu, na medicina, ou surgiu a medicina dos 4 P's, é um termo cunhado pela Sociedade Europeia de Medicina Preventiva nos anos 2000. O que é o P4, ou os 4 P's? 4 pilares dentro da medicina e como cada fator influencia no tratamento de doenças genéticas. Vou pedir à doutora que comente separadamente cada um desses 4 P's. Primeiro, doutora, prevenção. Exatamente isso aqui, olha, como a prevenção influencia no tratamento de doenças genéticas. A prevenção é aquela velha história, é melhor prevenir do que remediar. Então, a partir do momento que tem conhecimento de alguma predisposição genética, de alguma suscetibilidade genética, ou que tem alguma doença genética, né, a prevenção vai evitar, a prevenção primária, que é não ter, né, não desenvolver a doença, quanto a secundária, que é diminuir o risco de agravamento da doença, isso tudo vai ajudar na promoção de saúde da pessoa, né? A pessoa vai se tornar um indivíduo mais saudável, com mais qualidade de vida por meio da prevenção. A Sociedade Europeia de Medicina, ela também, ela chama o segundo P de predição, segundo ela, é a capacidade de prever a probabilidade de desenvolvimento de doenças. Com esse sequenciamento genético, isso se torna, hoje, uma coisa muito possível e viável, né? Sim, com certeza. Tendo o sequenciamento genético, a pessoa vai ter conhecimento da sua carga genética e da probabilidade de ter uma doença genética ou de desenvolver uma doença genética no futuro. Antes de eu entrar aqui na participação e na personalização, o quanto hoje, a gente está falando de coisas maravilhosas, mas o quanto hoje isso está acessível, por exemplo, aqui no Brasil, olhando para o nosso SUS, talvez olhando para a rede privada também, o quanto está acessível? O que acontece? Essas tecnologias de exames genéticos moleculares, são tecnologias relativamente novas e caras. Então, dentro do SUS, porque eu trabalho no SUS, a gente não tem acesso amplo a essas tecnologias. A gente tem acesso por meio de projetos de pesquisa, tem acesso por outras formas, mas não diretamente no Sistema Único de Saúde. Então, com isso, a gente não consegue oferecer para os nossos pacientes o acesso a esses diagnósticos e, consequentemente, ao tratamento. O seu trabalho hoje, o dia a dia da senhora, é mais na linha de pesquisa? Não, de atendimento ao público? O meu trabalho é totalmente no atendimento, na assistência. Na assistência. Atendendo pacientes com doenças genéticas e doenças raras. E o quanto a senhora consegue aplicar hoje, por exemplo, ou utilizar tecnologia para esses tratamentos? A gente tem algumas tecnologias disponíveis, que são tecnologias mais baratas e tecnologias mais primitivas, digamos assim. Agora, as tecnologias de ponta em genético, os exames de sequenciamento genético, a gente não tem acessível, mas a gente consegue para alguns pacientes, grupos de pacientes, por meio de projetos de pesquisa, isso no SUS. Uhum. Eu atuo também na rede privada, e na rede privada a realidade é diferente, porque já são tecnologias que estão amplamente disponíveis para serem oferecidas, né? Mas o custo não é tão acessível? O custo é alto. Mas dependendo do tipo de alteração genética, o tipo de doença genética, o convênio, por exemplo, é obrigado a cobrir. Então, o convênio paga
por esses exames genéticos. Quando eu falei com a senhora aqui do exemplo do meu filho que conseguiu fazer um trabalho desses, de sequenciamento genético no Sara Kubitschek, aqui em Brasília, o Sara é uma rede do governo federal com qualidade de primeiro mundo. Sim. Não é raro. O Sara existe em pouquíssimas localidades no Brasil, público, e o acesso ainda mesmo assim é difícil, porque você precisa entrar numa fila de espera longuíssima. Quem dera tivéssemos Sara Kubitschek em cada estado do Brasil e em cidades grandes do Brasil, ao menos, para tornar isso acessível com a qualidade de primeiro mundo que tem o Sara para todos, né? Com certeza. Inclusive, o Sara, durante muitos anos, ele tinha uma parceria com o SUS aqui do Distrito Federal, com a genética no SUS aqui no Distrito Federal, justamente para avaliar esses pacientes mais complexos que requerem exames genéticos mais complexos que tem dentro do Sara e que não tem na rede pública. Só que atualmente, infelizmente, esse convênio acabou e a gente ficou sem essa opção. Fica aqui o apelo às nossas autoridades, não é? E olha, todo mundo que é candidato aí a alguma coisa neste Brasil, por favor, pensemos nisso, trabalhemos nisto. Se temos tecnologias existentes, possíveis de ajudar a transformação benéfica da nossa sociedade, lutemos para isso chegar à ponta, a todos os lugares onde estão as pessoas, a todos os estados, ao menos, acessível ali ao público, não é? Com certeza, isso é muito importante. Quero trazer os dois últimos P's aqui da Sociedade Europeia de Medicina Preventiva, quanto a doenças genéticas. A questão da participação é um outro P. Primeiro foi a prevenção, o predição e a participação, que diz respeito ao quê? A relação médico-paciente, está falando aqui, você deve conhecer esse ponto como humanização do atendimento, a relação médico-paciente. A senhora lida no dia a dia com isso, não é? Eu acho que nesse item participação está incluído principalmente a questão do aconselhamento genético, em que nós, médicos, médicos geneticistas, detendo a informação a respeito do diagnóstico daquele paciente, a alteração genética que aquele paciente possui, passa essas informações de forma clara para o paciente, de forma que o próprio paciente vai tomar as decisões cabíveis. A decisão é sempre do paciente, mas cabe ao médico orientar, informar quais as possibilidades. O que pode ser feito diante daquela notícia de doença genética. O último P diz respeito à personalização, isto é, cada caso, cada paciente, cada enfermidade merece a atenção exclusiva. Sim, o advento do sequenciamento genético, da pesquisa de doenças genéticas, possibilita a individualização dos tratamentos, porque cada indivíduo tem sua carga genética, tem suas suscetibilidades e suas doenças genéticas. Então, assim, cada caso é um caso, como o senhor falou. Então, esse avanço na medicina genômica veio justamente para individualizar mais os tratamentos e não tratar todo mundo como se fosse igual, como se tivesse a mesma carga genética. Doutora, já chegando aqui no final do nosso programa, o que se pode dizer sobre essas doenças raras, as doenças genéticas, as doenças imunológicas? O que dizer dessas enfermidades nos dias de hoje? O ritmo de vida, o estilo de vida da sociedade atual, eles favorecem mais o surgimento dessas enfermidades? Ou é aquela questão que a gente diz, não, agora que a gente tem a medicina avançando cada vez mais, se descobre os casos, se descobre a particularidade de cada um deles. Que análise a senhora faz de tudo isso? As duas coisas. Antigamente, as pessoas tinham pouco acesso aos serviços de saúde e aos diagnósticos. Ao diagnóstico genético, então, nem se fala. O diagnóstico genético é coisa recente. Há 40 anos atrás, não precisa nem ser 40, 30 anos atrás, isso não era uma realidade, os diagnósticos genéticos. E
Então, hoje em dia, já é possível fazer diagnósticos de doenças que não eram diagnosticadas antigamente. Então, muitas vezes, antigamente, as pessoas morriam e nem sabiam a causa, né? Então, existe isso, tinha um subdiagnóstico. As doenças não eram diagnosticadas na frequência que são diagnosticadas hoje em dia. E, por outro lado, os hábitos de vida também influenciam nessa questão de estimular determinados genes, né? A pessoa tem a suscetibilidade, aí vai estimular aquele gene e vai desenvolver uma doença genética. Por exemplo, eu tenho um amigo médico que ele diz assim, esse estilo de vida hoje que a gente leva extremamente estressante, com relações ruins familiares, ele vai dizendo, tudo isso é fator que colabora para o surgimento de um câncer, porque o câncer é a irritação das células da gente, não é? Sim. Aí ele fala justamente isso. Hoje, a sociedade, como está vivendo hoje, favorece muito ao surgimento de doenças. Isto é, viver mal. Não só na questão de hábitos alimentares, disso ou daquilo outro, mas, sobretudo, os relacionamentos. A forma como a gente vive mal, os relacionamentos também contribuem. Concorda com isso? Sim. Os fatores emocionais são um pilar importante nessa questão de desenvolvimento de doenças, inclusive doenças genéticas. Para concluir, olha, reta final. Como é que a senhora observa o olhar da indústria farmacêutica? Eu sempre tive muitas críticas à indústria farmacêutica em muitos aspectos, não é? Mas o olhar da indústria farmacêutica com esses avanços que a gente vê agora para o tratamento de doenças genéticas, autoimunes também, claro que ela olha sempre com aquele foco na produção de medicamentos, mas o desejo, eu imagino, que da boa ciência não é só o medicamento, mas encontrar, de fato, a solução, a cura definitiva, e não tipo, deixar a pessoa viver a vida inteira se entupindo de medicamentos. Como é que a senhora observa isso? Assim, a indústria farmacêutica é importante para o desenvolvimento dessas medicações, dessas tecnologias, principalmente na questão das doenças genéticas. As tecnologias dos tratamentos, das medicações, são tecnologias avançadíssimas e muito recentes. E que isso a indústria farmacêutica vem desenvolvendo a um custo elevado. Por isso que o tratamento das doenças genéticas são caros. Mas também tem a questão que são tratamentos que estão começando agora. Com o tempo, essas tecnologias tendem a ficarem mais baratas, né? E com o aumento do número de diagnósticos. Então, existe essa questão, né? Que o custo é elevado, tanto pela questão da tecnologia, tanto pela questão que a indústria quer o lucro, né? Em relação às outras medicações mais comuns, é aquela coisa, a gente não pode ter a indústria farmacêutica só como vilã, porque as medicações são necessárias para tratar várias doenças. Isto é, dar a César o que é de César. Sim. Ela é importante, ela é indispensável, sim, mas ela é um comércio, né? Sim, isso tem que ter os outros órgãos de controle, de regulação. E eu trago essa crítica, porque também esse meu amigo médico diz assim, a solução do câncer não foi encontrada até hoje, porque não interessa à indústria farmacêutica. Eu estou trazendo aqui o pensamento dele, tá? Não é a doutora que está falando, não, gente. Ela é importante, ela é necessária. Sem ela, nós não teríamos hoje a qualidade de vida que nós temos também, porque todos dependemos da indústria farmacêutica para os tratamentos, os medicamentos diversos que a gente usa ao longo da nossa vida. Mas ela tem seus interesses também e ele tem essa crítica ferrenha, e não só ele, conheço outros médicos que dizem também, há muitas coisas neste universo que já poderíamos ter encontrado solução, mas a indústria farmacêutica não permite que isto aconteça, porque ela quer manter-se sempre com lucro.
uma parte aqui, doutora, não é a senhora que está falando não, tá bom? Não quero comprometê-la, não. Bem. Muito bem. Doutora, para concluir agora, os Estados Unidos, eles se destacam pela velocidade de produção e de disponibilização de produtos e serviços de medicina de precisão no mercado. No Brasil, nós já temos acesso também a tudo isso rapidamente? Não. Aqui, sempre muito atrasados em relação ao restante do mundo, né? Principalmente os países desenvolvidos, né? Estados Unidos, os países da Europa, a gente sempre está bem atrasado, e isso em todos os sentidos, não só no sentido da medicina. Mas o Brasil, com o tempo, ele vê, né, com muito atraso e com muita lentidão, acaba também adquirindo, né, novas tecnologias que beneficiam a população. Então, isso assim, eu digo em relação a várias doenças, né, que o tratamento aqui é bem atrasado em relação aos outros países, mas em algum momento acaba acontecendo mesmo com atraso. Qual é o grande sonho da senhora? Quando a senhora olha para esse universo todo, o meio em que a senhora trabalha, olha para esses avanços científicos aqui. Agora sim, prometo, é a última pergunta. O meu sonho é que todos os pacientes tenham acesso aos exames genéticos, porque isso faz toda a diferença na vida da pessoa. Muito obrigado, doutora. Foi um prazer ouvi-la, poder conhecer, Igualmente. entender um pouco mais desse universo aqui. Fiquei realmente... Hoje eu vou sair daqui enriquecido, tá? Agradeço a oportunidade. Grande abraço. Gente, este foi o nosso Além da Notícia da noite de hoje. Você, logo após a exibição do programa, já pode revê-lo também no nosso canal no YouTube, no Canção Nova Play. Obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser, com um outro Além da Notícia aqui na TV Canção Nova. Boa noite.